partir de agora, você estará ouvindo o pastor Paulo de Tarso, ministrando seu testemunho de fé e libertação. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Aquilo que eu devia, hoje não devo mais. Neste versículo, eu, pastor Paulo de Tarso, gostaria de cumprimentar a você com a gloriosa e perfeita paz do Senhor. E que a graça de Jesus possa abundar abundantemente a sua vida e o seu coração. Eu quero te falar que eu posso chegar até o teu lar, até você, para compartilhar o que aconteceu na vida. Graças a Deus, eu digo que Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus não é uma religião. Jesus é o único caminho, verdade e vida. E eu louvo a Deus, porque a graça dele me alcançou, e que Jesus Cristo hoje possa alcançar a sua vida também. Paulo de Tarso é o nome pelo qual Deus colocou. Antes de eu nascer, eu morava num lar dominado pelos espíritos demoníacos, os encostos. Era uma casa totalmente mal assombrada, onde geladeira, móveis andavam de um lado para outro, porque havia uma perturbação em nossa casa. 15 dias antes de eu nascer, a minha mãe estava muito preocupada com essa gravidez, era uma gravidez de risco, quando uma mãe de santo chegou para ela e falou que seria um garoto do sexo masculino, e esse menino seria um grande bruxo no Brasil. Ela, muito preocupada com isso, ela chamou meu pai, e naquele momento os dois, que ainda não conheciam a verdade do Evangelho, chamaram vários líderes espirituais para que fossem em nossa casa e fizessem trabalhos. E nesse período, depois de várias pessoas, de várias seitas irem em nossa casa, felizmente a minha mãe conheceu o Evangelho. Isso faltando 3 a 4 dias para dar à luz a mais uma criança. Eu venho de uma família de 4 irmãs, mulheres, e mais um irmão. E no dia 5 de janeiro eu nasci. E pela graça e misericórdia de Deus, a minha mãe colocou o nome de Paulo de Tarso. E o nome foi colocado porque Deus falou com ela através de sonhos ainda na maternidade. E através do meu nascimento, toda a minha família aceitou a Jesus como Salvador. A minha infância foi uma bênção. Com 4 anos de idade, aconteceu uma coisa esquisita em nossa casa. Eu estava dormindo na minha cama, era uma madrugada, quando de repente eu ouvi uma voz muito forte, uma voz estrondosa em nossa casa. Porém antes tinha acontecido barulhos em nossa casa, e de repente alguém gritou em nosso lar: nós não queremos os adultos, queremos somente o Paulinho, dá o Paulinho para nós. E naquele momento eu saí correndo da minha cama e fui para o quarto dos meus pais, e eu falei: pai, tem alguém aqui em casa? E aquela voz de novo: queremos somente o Paulinho, dá o Paulinho para nós. E eu, muito preocupado, comecei a chorar, e eu lembro que meu pai gritou bem alto: eu sei quem está aqui, é vocês, são vocês, Satanás, é você, espírito das trevas, mas saiba de uma coisa, há poder no sangue de Jesus. Cessou-se aquele barulho, e eu voltei para o meu quarto e consegui dormir aquela noite. Com 6 anos de idade, meu pai me levou para a igreja, e nós íamos para a escola dominical. Eu lembro disso, que todo domingo eu ia para a escola dominical. E pela primeira vez eu preguei a primeira mensagem, Pedro andando por cima das águas. E teve uma hora que eu esqueci a mensagem, e fui afundando Pedro, afundando, e eu vi que a igreja inteira estava rindo. E eu pensei: poxa, o pessoal está gostando da mensagem, mas que nada, era eu afundando Pedro. Quando eu terminei de pregar, eu perguntei: pastor, e aí, foi boa a mensagem? Ele falou: foi, meu filho, mas vai correndo levar uma limonada com aspirina, senão Pedro pode pegar uma pneumonia. Não importa se com pneumonia ou não, mas eu preguei. Eu tinha 6 anos de idade. Minha amiga, meu amigo, não sabia eu que eu ia passar um processo muito difícil. Mas no final dessa gravação, você vai ver o que Deus é capaz de fazer na vida daquele que confia e entrega a sua vida nas mãos dele. Até os 9 anos, eu era uma bênção. Ia à escola dominical, ia no culto à noite, eu pregava, eu cantava. A minha vida era uma bênção. Porque a Bíblia diz o quê? Educa a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele.
E eu te faço uma pergunta agora: você tem levado teus filhos à escola dominical? Preste atenção nisso. Porém, com 9 anos de idade, nasceu em mim uma vontade muito grande de ver televisão. Eu não queria assistir telejornais, eu não queria assistir desenhos e nem documentários. A vontade que eu tinha era assistir filmes de terror. E eu toda sexta-feira assistia filme de terror, que na minha cidade começava sexta-feira, meia-noite, chamada Sessão Terror. E depois que eu comecei a ver esses filmes, a minha mãe sabia, meu pai sabia, mas ninguém falava nada. Até que numa certa sexta-feira, eram 4 horas da tarde, havia em nossa casa 3 aparelhos de televisão. A minha mãe chegou para mim e falou assim: meu filho, depois que você começou a ver filme de terror, a tua vida espiritual caiu muito. Você não canta com mais unção, você não prega com mais unção. E naquele momento eu estava com a televisão ligada. E foi anunciado: não percam hoje à noite o maior filme de terror de todos os tempos. Eu falei: mãe, tá aí, ó, esse eu vou assistir. Ela falou: não, chega, a partir de agora nunca mais você vai assistir. Eu falei: mãe, mas há 3 meses eu estou assistindo já. Você nunca me proibiu, por que vai proibir esse hoje? Ela falou: esse de hoje e nem outros mais você vai assistir. Eu falei: vou, mãe, e se você não deixar eu ver esse filme hoje à noite, eu vou te matar. Eu tinha 9 anos de idade. Minha mãe saiu chorando, mas já era tarde, porque ela sabia que eu estava assistindo. Ela deveria ter falado comigo desde a primeira vez, mas agora já não tinha mais jeito. 11h30 da noite, para não deixar minha mãe contrariada, eu apaguei a luz do meu quarto, tranquei a porta e pulei a minha janela e fui na casa da vizinha e assisti o filme que começou meia-noite. E quando chegou no meio do filme, eu olhando para a televisão, de repente o demônio se incorporou no corpo de uma mulher. Para você entender melhor, o encosto que incorporou numa mulher. E naquele momento ela ficou incorporada e o corpo dela saía rolando pelo chão até que caiu dentro de um caixão. E quando caiu no caixão, eu observei aquela cena, eu voltei para o meu quarto. E ao chegar ali, apaguei a luz, fechei a janela do meu quarto e abri as minhas mãos, abri os meus pés e fiz esta prece: você que tentou Adão e Eva, você que tentou Jó, você que tentou Jesus, e você que apareceu agora nesse quarto, apareça para mim. Você que apareceu nessa televisão, apareça para mim aqui no quarto. Eu preciso encontrar você. Eu fiquei de 1h da manhã até as 5 horas naquele quarto e nada aconteceu. Eu estava com 9 anos, minha amiga, meu amigo. 5 horas da manhã eu fui dormir triste, porque aquela entidade não teria aparecido para mim. 10 anos eu peguei uma calça e uma camisa e fui embora de casa para nunca mais voltar, exceto depois de convertido. Andando eu por uma rua, vinha vindo uma senhora morena, com umas roupas brancas com os cordões coloridos no pescoço. Não sabia eu que eram entidades, os guias que ela usava. Aquela senhora era espírita. Ela chegou para mim e falou assim: oi, você não é o Paulinho? Falei: sou. Eu estou vendo em você uma grande mediunidade. Você precisa desenvolver. Eu falei: mas como que faz? Aparece no meu terreiro. Eu não queria mais voltar para casa. Moral da história: eu fui com aquela macumbeira, aquela mãe de santo, que na verdade chama-se zeladora de santo. E eu fiquei com aquela senhora durante 3 anos. Não ia mais à igreja, não cantava, não pregava mais, porque agora eu queria me encontrar com os encostos. Eu queria ter uma experiência com o mundo das trevas. E durante 3 anos eu fui ser Ogã, o que significa batedor de atabaque. No final dos meus 13 anos, ela me colocou na frente do congá, ela colocou um pano preto, um pano vermelho em cima de mim, ela trouxe um porco vivo, tamanho médio, cortou o pescoço daquele animal e eu tomei 1 litro de sangue de porco. E nesse ritual, toda sexta-feira, durante 2 meses, eu tomava 1 litro de sangue de porco. Quando não tinha, era uma galinha ou algum outro animal. Eu não gostei dali e fui para a Quimbanda. E com os meus 13 anos, eu cheguei com aquele pai de santo na Quimbanda e ele disse: você vem aqui sexta-feira, 11 horas da noite. Eu não sabia para quê, mas eu fui lá. E ele pediu uma foto minha, eu levei uma foto e fui até ali. E quando foi perto de meia-noite, nós saímos daquele terreiro, umas 15 pessoas mais ou menos. Levamos vela, picaretas, enxada e fomos. E paramos em frente ao cemitério. Entramos no cemitério
E quando chegou no meio do cemitério, mais ou menos, a perna direita daquele pai de santo começou a tremer tanto, ele falou: é aqui, podem cavar. Eu fiquei olhando o pessoal cavando, até que chegamos no caixão. Tiramos a tampa do caixão. Quando eu falo tiramos, o pessoal tirou a tampa, e tinha o corpo de uma mulher, que segundo o diabo falou para ele, aquele corpo tinha sido enterrado ali às 17 horas. Colocamos 2 velas pretas e 2 velas vermelhas na orla do caixão, e ele disse: Paulinho, desce. Aí eu desci, fiquei em cima daquele corpo. Ele disse: você quer fazer um pacto? Você quer fazer a cabeça? Eu falei: quero. Você quer que o maioral se incorpore em você? Eu falei: quero. Pois então vamos lá. E ele pegou uma faca, cortou o vestido daquela mulher e disse: Paulinho, eu vou cortar o corpo dessa mulher. Eu vou enfiar a faca na altura do pescoço até o abdômen. E na hora que eu enfiar a faca e abrir esse corpo, o estômago dessa mulher, eu vou colocar minha mão lá dentro. E aquilo que vier na minha mão, você vai comer tudo. Você faz? Eu falei: faço. Pessoal, com 13 anos, um adolescente, eu estava cheio de expectativa. Você pode perguntar: você queria voltar? Não queria voltar. Dali eu ia para frente. E ele fez isso. Ele cortou o corpo daquela mulher. Quando eu olhei aquele corpo aberto, eu falei: agora, vamos lá. E ele colocou a mão lá dentro. E quando a mão dele veio cheia de vísceras humanas, ele falou: coma, e eu comi tudo. Eu estava passando por um ritual, sabe o que é, meu amigo, minha amiga? Eu estava comendo vísceras humanas. E eu saí daquele buraco ali, depois de uns 20 minutos, senti náuseas estomacais e coloquei para fora. Ele falou: pega novamente no chão e coma, porque tem que ficar no teu estômago no mínimo 24 horas. Pessoal, e eu agora, aquelas vísceras humanas, misturada com areia, eu comi novamente. E fiz 8 vezes. Toda sexta-feira eu ia para o cemitério e nós violávamos túmulos. Não aconteceu nada comigo. Eu cheguei para o meu pai de santo e falei para ele: escuta, eu já fiz 8 vezes o mesmo ritual, não aconteceu nada. Não aconteceu por quê? Ele falou: mas tem tantos orixás, exus, querendo se incorporar em você. Eu falei: não, eu quero maioral. Posso fazer mais 8 vezes? Ele se espantou porque eu era adolescente. Ele falou: você tem coragem? Eu falei: tem. Então faz. E eu fiz mais 8 vezes. Foram 16 corpos humanos que eu comi. Não aconteceu nada. Aí eu fui para a magia negra. E ao chegar ali, eu estava sentado numa sala chamada Roncó, 4x4, toda negra. Eu estava sozinho ali dentro. E de repente eu ouvi uma voz: pega uma vela vermelha e uma preta e acenda. Eu acendi naquela sala 2 velas. E eu olhei para o alto esperando quem está falando comigo. De repente eu olho e vindo alguém. E quando eu olhei para aquela imagem, aquele ser que estava se aproximando de mim, era o mesmo ser que apareceu na televisão, naquele filme, quando eu tinha 9 anos de idade. Ele chegou perto de mim e falou: oi, Paulo. Eu falei: oi. Você me invocou quando você tinha 9 anos. Eu não apareci, mas agora eu estou aqui. O que é que você quer de mim? Eu falei: eu quero que você seja tudo para mim. Ele falou: tudo bem. Vamos fazer um pacto agora? Eu falei: agora? Vamos. Ele falou assim: eu quero tomar o teu sangue. Se você realmente me quer no teu corpo, eu quero uma abertura. Me dá o teu sangue. Eu falei: tudo bem. Eu saí daquele quarto, peguei uma faca, queimei no fogo. E ele disse: enfia no teu corpo. E eu tentei enfiar a faca na minha perna, não me deu coragem. Tentei no estômago, não deu coragem. E trouxe para minha testa. E fui enfiando aquela faca na minha testa o máximo que pude. De repente aquela entidade desceu, pegou a minha mão e jogou para o outro lado. E aquele sangue começou a escorrer fortemente na minha cabeça. De repente ele falou: vai lá para fora. E quando eu saí, fui em frente àquele congá. Haviam 50 pessoas, homens, mulheres, cada um deles incorporado por um demônio, por um Exu. E aqueles demônios brigavam um com o outro para ver quem seria o primeiro a tomar o sangue da minha testa. Tudo isso com 13 anos. E depois que 50 demônios tomaram o sangue da minha testa, eu só lembro que eu desmaiei. Caí ali, e quando eu voltei